Vamos lá, a mais entrevista importante para vocês nessa edição, porque a Frente Nacional de Prefeitos lançou hoje oficialmente, o consórcio das cidades para a compra de vacinas. Várias autoridades participaram das discussões, entre elas o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito. E é com ele que a gente conversa agora no Expresso CNN. Ministro, boa noite. Muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço sim, ouço e vejo, Mona Lisa Perrone. Que bom voltar a conversar com você e com o Caio Junqueira. Estou ao dispor de vocês. Muito obrigada pela gentileza. Isso, Caio, então, comigo na largada da entrevista. Ministro, nós estamos falando sobre um consórcio nacional de vacinas, das cidades brasileiras, algo que precisou surgir pela pura inoperância do governo ou pela ineficácia do Ministério da Saúde também, que, por incrível que pareça, está sem comando de fato. A gente tem 2 ministros, mas não tem nenhum. Então eu quero começar essa conversa perguntando para o senhor, o cenário de agora aponta para o quê? Olha, Mona Lisa, é um triste paradoxo, não? A gente constatar que neste momento, em matéria de combate à pandemia, a União não faz a força, né? A União Federal não faz a força, não tem feito. O que leva municípios e estados a tomar as providências que a eles cabe, porque saúde, diz o artigo 6º da Constituição, é direito social. E é direito social fundamental, não é fundante da personalidade humana. Sem saúde, sem assistência às pessoas no plano da saúde, o indivíduo se torna subindivíduo, o cidadão se torna subcidadão. E a Constituição faz da saúde um direito de todos e um dever do Estado. Artigo 136, dever do Estado, naquele sentido quadripartite, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. É um dever de cada um deles. Daí, é uma competência material de cada um deles, artigo 23 da Constituição, e competência legislativa de cada um deles, artigo 24. Então, não é porque a União se retraiu ou não está atendendo bem ao princípio constitucional da eficiência, cabeça do artigo 37 dela, Constituição, que as outras unidades federadas deixarão de cumprir. O almirante Barroso, na Guerra do Paraguai, na Batalha Naval de Riachuelo, cunhou essa frase célebre: o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. Se coletivizarmos isso e atualizarmos, cada município está cumprindo com o seu dever, cada Estado-membro da federação está cumprindo com o seu dever. É de se saudar esse consórcio público hoje instaurado. Sem dúvida. Sem dúvida, é a salvação quando a gente vê, então, as outras autoridades, independentemente do exemplo maior, tomando para si a responsabilidade, fazendo sim ao que elas têm que fazer, ao que a população espera que elas façam. Caio, chega na conversa. Ministro, o senhor é um jurista, mas também o senhor é um filósofo, e eu queria a sua avaliação do país que deve sair dessa crise sanitária já dita aí como a maior da nossa história. Na sua avaliação, nós sairemos enquanto país mais unidos ou mais separados, e também, se não for esticar muito, a federação que sai, tendo em vista essa proatividade toda de estados quefeituras? Bem, eu sou otimista, não sou delirantemente otimista, não quero dourar a pílula, não quero tapar o sol com a peneira, desconhecer a dramaticidade, a traumaticidade da situação que estamos vivendo, já beirando a 300 mil mortes aqui em nosso país. Mas as dificuldades existem, já dizia Hannah Arendt, também Albert Einstein,
para a gente superar. É preciso, nas palavras de Einstein mais precisamente, é preciso fazer das dificuldades oportunidades. E eu espero que essa pandemia também deixe, como contrapartida a tantas perdas, tantas sequelas ruins, um legado de avanço civilizatório e de fortalecimento tanto da nossa República, pelos poderes de que ela faz parte, notadamente o Legislativo e o Executivo e o Judiciário, e pela Federação, com o fortalecimento dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal. Uma federação para valer, que, segundo o artigo 18 da Constituição, se caracteriza pela autonomia. Artigo 1º, indissolubilidade. Artigo 18, autonomia. E é uma autonomia de cada um dos entes federados, tanto política quanto administrativa. Autonomia para se autodeterminar juridicamente, para se autodeterminar no âmbito das competências de cada um. Dentre elas, a de atender às necessidades de saúde da população, com a primazia, com a precedência, a prioridade de que fala a Constituição no artigo 137, começando pela prevenção e, portanto, pelas vacinas. Sim, gestão, né, ministro? Mas vamos lá, ministro, esse consórcio permite, né, a compra de vacinas contra a Covid, de medicamentos e de insumos. O Supremo viabilizou, né, esse consórcio quando autorizou, então, que prefeitos e governadores adquiram, então, por conta própria, sem depender do governo federal. E o governo tem criticado demais as decisões do Supremo, mas aí, nas últimas horas, chamou o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, para uma conversa importante, para uma reunião importante, então, de chefes de poder e outras autoridades, agora na quarta-feira. Como estão as expectativas do senhor, de fato, em relação a um alinhamento propositivo, real e de enfrentamento mesmo da pandemia nesse momento? Olha, o somatório de forças é sempre bom, né? Muitos pares de olhos convergindo na direção da luz do fim do túnel, né? Essa luz é mais divisada com facilidade. Muitos pares de olhos. O somatório de forças, o somatório é sempre bom. O presidente da República, eu entendo assim, devia estar, digamos, feliz com essas iniciativas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, se somando à União. Quanto à participação do Poder Judiciário nessa coalizão, fora dos autos do processo, eu não recebo assim com muita naturalidade. Tenho certo receio de que não seja exatamente essa a função, não seja exatamente essa a função do Poder Judiciário. Mas vamos ver no que dá. Quando há boa vontade, predisposição para trabalharmos todos por uma causa comum e tão séria como essa, a gente também aplaude e se anima. Sem dúvida. Caio? Ministro, o senhor vê crime de responsabilidade em curso no país? Olha, é preciso apurar as coisas, mas saúde é direito social, conforme eu disse, não é? No artigo 6º da Constituição. Direito fundamental, direito social da espécie fundamental, porque fundante da própria personalidade humana. Sem certos direitos, não há personalidade humana. A personalidade humana se desmilingue, ela esboroa, exatamente porque o indivíduo, pense na falta de liberdade de expressão, o indivíduo se desindividualiza, né? Se torna subindivíduo, o cidadão se torna subcidadão, volto a dizer. Porém, na perspectiva de do artigo 37, cabeça da Constituição, que fala em eficiência, é preciso reconhecer que, pelo menos no plano federal, esse princípio da eficiência não está bem servido, não é? Retardo, negaceios, discussões inúteis, mortes em excesso, dados estatísticos comparando o Brasil com outros países, nós não estamos bem na fita, muito pelo contrário. O Brasil já é tido como o grande problema do mundo, epicentro do mundo, dessa matéria tão ruim de
de disseminação do vírus, de contaminação, letalidade. Então, se o princípio da eficiência não está sendo bem observado nessa matéria que a Constituição qualifica, rotula, não é, como direito fundamental, direito social, aí já há um pressuposto, pode haver, do crime de responsabilidade, porque o artigo 87 da Constituição sobre esses crimes, inciso de número 3, diz que não se pode atentar contra o livre exercício dos direitos, e vem 3 direitos: os individuais, os políticos e justamente os sociais. Então, em tese, é possível que se desenhe aí um quadro de crime de responsabilidade. Mas não vamos antecipar as coisas, dados estão sendo levantados certamente, a OAB já tem uma comissão que está apurando isso, né? Mas a sua pergunta vai ao ponto, vai no ponto. É preciso encarar também nessa perspectiva do cometimento de crimes, ou pelo menos um crime de responsabilidade nesse campo da saúde. Ministro, queria continuar a conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Hoje a nossa edição é mais curta, mas eu já deixo o convite para uma próxima entrevista. É sempre muito agradável aprender com o senhor, então diga sim para mim e volte numa próxima vez. Boa noite e obrigada, ministro. Pois não, com muito gosto e muita honra, viu?